Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando esse mês de obsessão. E hoje nós vamos falar do processo obsessivo, ok? De uma maneira resumida, vou trazer aqui as principais etapas do processo obsessivo. O processo obsessivo começa através de uma insinuação, né? Não uma insinuação. É uma fase em que a obsessão, a perseguição se dá através da insinuação. Já vou entrar nessa fase. Depois da insinuação, a gente passa pela fase do assédio. E aí depois a gente vai para a fase de conexão mental, podendo chegar à fase de domínio, que é a fase mais grave do processo obsessivo, né? Então eu venho falando desde o início do mês e dos nossos episódios, que a gente acaba associando o processo obsessivo a situações graves de perturbação, em que as pessoas já foram levadas até a loucura, né? Mas não, o processo obsessivo pode ser muito sucinto, muito silencioso, e nós participamos desses processos obsessivos muitas vezes sem saber, sem perceber, né? Seja no lugar de obsidiado, seja no lugar de obsessor. Então é importante a gente entender como é esse processo, para que vigiando a gente consiga identificar quando estamos participando dele. Para quê? Para que a gente busque o remédio, né? Porque a gente só busca o remédio para as doenças que nós reconhecemos ter, né? Então, aquela doença que eu não sei que tenho, eu não faço tratamento. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a obsessão, né? Independente de sermos médiums, né? Independente de estarmos nos sentindo num processo avançado da obsessão, é importante a gente entender como esse processo funciona, porque ora estamos participando desse processo, ora estamos participando da vida de pessoas que estão nesse processo e acaba respingando na gente. Então vamos lá. Insinuação. Eu vou fazer a leitura de uma parte aqui bem, na intenção de resumir, né? Não dá para eu ficar passando aqui a passagem toda. Mas então aqui tá, né? No processo obsessivo planejado, o agente busca atrair a sintonia do paciente, projetando sutilmente e quase sempre à distância ideias e imagens que pouco a pouco passam a ser recepcionadas por este obsidiado, né? Se tais as condições, olha só, se tais as condições propiciadas pela afinidade. Então vamos lá. Essa primeira fase da obsessão começa quando o espírito que está obsidiando nos envia pensamentos, né, de baixa sintonia, de baixa vibração, que fere a lei de amor, ok? Esses pensamentos, essa energia que esses espíritos nos mandam, começam a ser inseridos na nossa mente. Lembra quando nós falamos da mente, do pensamento, né, que a mente tem um fluxo de ideias, né? Então, eles vão inserindo novas ideias nesse fluxo para alimentar pensamentos que nos prejudicam. É aquele tipo de pensamento que vem pessimista ou encolerizado que a gente dá atenção, né? Então, às vezes eu estou lavando uma louça e eu lembro de uma situação. Às vezes até essa lembrança está sendo provocada por quem quer me prejudicar. Ou não, ou aconteceu alguma coisa que eu lembrei. E aí começo a ouvir pensamentos, é absurdo eu ter sentido isso, eu ter passado por isso, como que eu deixei, e fulano é isso, eu devia ter feito. São ideias que vão vindo.
E por que que eu permito? Por isso, ele diz aqui, passam a ser recepcionadas se tais as condições propiciadas. Ou seja, eu concordo com esse pensamento. Entende? Eu alimento essa raiva. O outro me propõe uma reflexão que eu concordo, né? Então ele diz, você não merece passar por isso. E eu penso, não mereço passar por isso. E eu continuo alimentando isso. Realmente eu não mereço. Como é que eu me permiti? Aí eu começo. Aí ele vem e fala, o outro merece sofrer. E eu continuo, merece sofrer. Entende? Então, eu concordo. Por isso eu não percebo estar sendo inserido num processo obsessivo. Porque o processo obsessivo inicia através de uma persuasão, de uma insinuação, no ponto que eu concordo, no meu ponto de desequilíbrio. Por isso a capacidade persuasiva do perseguidor. Entende? E aí vem, né, a doutrina espírita nos ensinar qual é a maneira de se proteger, alimentando o bem. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Eu lembro da situação em que eu fui injustiçada, aí eu penso, né, vem a insinuação, não merecia passar por isso. Mas aí eu consulto o meu conteúdo moral, e aí eu lembro que Deus é justo e bom. Aí eu penso, bom, se Deus me permitiu passar por isso, algum propósito tem. Embora eu reconheça que eu sinta raiva daquele que me fez sofrer, eu te peço, Pai, já começa a elevar meu pensamento. E o outro começa a sentir essa mudança vibracional em mim. E ele também sofre a influência dessa troca energética. O que que ele faz? Se afasta. Porque ele não quer ser tocado pela energia da divindade. Livre-arbítrio. Entende? Então é muito legal, porque à medida que a gente vai entendendo o processo obsessivo, a gente aprende que, como obsidiado, nós nos tornamos enfermeiros e professor. Porque através da busca da minha cura, já que eu abri a porta por causa do meu desequilíbrio, através da busca da minha cura, eu acabo tocando, sensibilizando, ensinando o outro como lidar com a própria perturbação. Porque eu não estou, eu sou vítima e o outro é o vilão. Me desequilibrei, preciso de ajuda. Né? Pois bem, então a gente vai depois para a fase de assédio, né? Ou seja, o outro vem inserindo as ideias e eu venho aceitando essas ideias e alimentando essas ideias, até que essa sintonia vai se fortalecendo. Então, vamos lá. Aí, a espiritualidade, então, né, vai nos ensinando. Nem sempre a ação do obsessor é fria e calculista. Nem sempre ele age com premeditação e com requintes de crueldade. Há obsessões, sim, que apresentam essas características, mas nem todas. Existem aquelas outras em que o algoz atua como que enlouquecido pela dor, pela angústia e sofrimentos. Não tem condições de raciocinar com clareza e sofre até mais que o obsidiado. Tamanha perturbação que ele se encontra, né? Sua ação é desordenada e refletida e ele sabe apenas que deve ou tem de pedir contas e se vingar daquele que o tornou infeliz. Não tem noção de tempo, de lugar, às vezes esqueceu-se do próprio nome. Muitos não têm consciência do mal que estão praticando. Podem estar sendo usados por obsessores mais inteligentes e mais cruéis. Olha, aquele obsessor que quer me fazer mal, utiliza da inteligência dele para persuadir outros perturbados a me fazerem mal. Entram na minha casa, tentam criar desordem, trazem uma energia ruim, tentam derrubar as coisas. Na verdade, trata de irmãos que estão em extremo desequilíbrio psíquico, né?
Então, falando aqui do assédio, né? É o assédio obsessivo cujos efeitos passam logo a ser notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitude, né? Ah, eu tô bem, de repente eu mudo, né? Minha emoção, meu sentimento, minha postura, meu tom de voz. Pensamentos, às vezes, desordenados, está tudo certo, e do nada vem uma coisa, aí vem outra, aí eu vou me perturbando, eu perco o foco, eu tenho dificuldade. Falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas diversos sem causas aparentes. Porque no assédio já há uma... como que eu posso dizer, uma integração fluídica, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu começo a absorver os fluidos energéticos de quem me obsidia, né? E ele os meus, mas lembrando que se eu estou no processo obsessivo, em desequilíbrio estou. Então, eu acabo também transmitindo as minhas energias de desequilíbrio, se eu não sei buscar os recursos que me ajudam. Quando eu reconheço que eu não estou bem e eu preciso de ajuda, eu começo a buscar recursos de cura que curam o outro. Eu acabei de explicar isso, né? Anteriormente. Então, começam a vir os efeitos. Abaixa a minha imunidade, afeta meu organismo, o funcionamento dos meus órgãos, por isso que eu começo a ter todas essas consequências, né? Normalmente, quando a gente identifica um processo obsessivo, para quem conhece da obsessão, a gente já está nessa fase de assédio, né? Que aí a gente já começa a não se reconhecer, assim, como padrão. Bom, como padrão, não costumo ter esse tipo de comportamento, né? Eu não tô bem. E aí depois a gente vai para a conexão mental, que já é uma fase mais avançada, né? Essa terceira fase, onde agrava-se o processo obsessivo com a ligação mais estreita das partes envolvidas. Nessa fase, a ligação entre as mentes do obsessor e do paciente torna-se cada vez mais íntima, enfraquecendo-se gradual e dramaticamente à vontade do obsidiado, né? Então eu misturo tão forte os meus pensamentos com o do obsessor que o que ele pensa, eu penso. O que ele sente, eu sinto. Então eu acho que é meu. E aí eu começo a deixar de ser o meu padrão, aquela minha natureza, né? E aí ele tem maior poder obsessivo comigo, maior poder de influenciar e de fazer eu ter atitudes ou tomar decisões que em sã consciência, se eu estivesse plena em mim, eu não faria. Tá certo? E aí a gente chega ao domínio, né? Que é o momento mais grave do processo. E marca a quebra da resistência volitiva do perseguido. Ou seja, a partir do domínio, eu não consigo mais nem reconhecer o processo obsessivo, nem lutar contra. Ele passa a ter um domínio sobre mim, que é a própria hipnose, né? Então, aí para concluir, eu vou ler uma parte aqui que eu acho que é importante. A obsessão, de início, nem sempre se instala com todo o ímpeto sobre o obsidiado. Poderíamos compará-la à pequena tumoração que, a pouco e pouco, se desenvolve, chegando não raro a tomar conta de todo o órgão. A obsessão alcança o seu estado de maior gravidade justamente quando o obsidiado perde a faculdade de discernir o que é certo do que é errado. Confuso, praticamente anulado em suas condições intelectuais, o obsidiado coloca-se à mercê dos espíritos obsessores, que lhe substituem a vontade. Quando o obsidiado luta contra as ideias estranhas que lhe são sugeridas, ainda há esperança de rápida reversão no quadro obsessivo que se desenha. Mas quando ele as incorpora de modo totalmente passivo, o problema torna-se, por demais, preocupante e sem qualquer previsão de melhora. Ou seja, tudo começa muito sutil, muito leve, eu não percebo de imediato, depois vai agravando, e se eu não buscar os recursos para me curar, a situação vai a um estado realmente em que eu me perco de mim.
né? Nós estamos falando de obsessão, estudando o processo obsessivo, então a gente foca realmente nessa sintonia. Mas precisamos lembrar que Deus sempre está nos chamando a atenção para a correção de rumo. Portanto, eu começo o processo obsessivo porque eu aceitei, porque eu sintonizei, mas sempre estou recebendo sugestões dos espíritos mais desenvolvidos, a começar pelo meu anjo guardião, né? E por vários outros mentores que me acompanham, e o meu anjo guardião vai buscando recursos com outros espíritos do alto também para me ajudar. Só que as nossas sintonias não são impostas nem pelo obsidiado, nem pelo espírito protetor, nem por Jesus. Porque a lei impõe, a lei divina impõe o livre-arbítrio. Nos dá o direito e o dever de escolher. De acordo, logicamente, com a capacidade que eu tenho. Então, eu estou recebendo insinuações, né, influências de todos os lados, de todas as camadas energéticas. As que eu vou sintonizar, sou eu que tenho que escolher. Como cometo equívocos, baixo minha vibração e acabo me tornando, sim, vulnerável a processos obsessivos, o que eu preciso é ter conhecimento sobre, para identificar e buscar os recursos de cura em tempo de correção de rumo. Porque tudo que eu vivenciar num processo obsessivo são escolhas que eu vou fazendo que trazem consequências que eu vou ter que lidar. Por isso, a gente não pode concluir o mês sem falar desse processo de não entrar e de, ao entrar, se curar. Porque, como eu disse, é utópico acharmos, é ingênuo acharmos que passaremos por um processo encarnatório sem vivenciar vários processos obsessivos. Nós estamos sempre vivenciando esses processos, tendo consciência ou não. Então, semana que vem nós vamos falar da evolução, porque é através dela que a gente consegue entender a relação de libertação dos processos obsessivos. Até lá!